Bom dia a todos. O meu grupo é formado por mim, Letícia, Felipe e Adigliola. Hoje iremos apresentar a vocês uma análise do filme O Óleo de Lorenzo, incluindo alguns debates e ideias sobre genética e doenças hereditárias. O filme aborda a história de um menino chamado Lorenzo, que nasceu com uma doença hereditária rara chamada adrenoleucodistrofia. Só pela complexidade da palavra dá para entender que a doença se trata de uma coisa bem complicada. Ela também é conhecida como ALD, bem mais simples de pronunciar, que faz parte de um conjunto de doenças genéticas chamadas leucodistrofias. Elas são causadas por uma deficiência na bainha de mielina, que é uma membrana protetora e isolante que envolve os neurônios, permitindo a condução dos sinais nervosos. Como que funciona? As mulheres têm 2 cromossomos, XX, um que veio da mãe e um que veio do pai. E os homens, eles são formados apenas por um cromossomo, X, que veio de quem? Da mãe. Por isso que essa doença normalmente acomete aos homens. Letícia, eu não entendi nada. Socorro! Calma, eu vou explicar de uma maneira bem prática. Você está vendo esse cabo aqui? Ele é encapado, certo? Bom, a bainha de mielina é como esse cabo. Ela encapa os neurônios, de forma a ajudar os impulsos elétricos. Ah, eu acho que eu entendi. Então, pelo fato dele não ter essa bainha de mielina, os impulsos elétricos não funcionam corretamente? Exatamente! É por isso que aos poucos ele foi perdendo o movimento, a visão, a audição e foi tendo inúmeros outros problemas. Gente, infelizmente, atualmente não existe um tratamento capaz de curar a doença ALD. Porém, graças aos esforços dos pais de Lorenzo, nós temos óleos capazes de amenizar os efeitos dessa doença sobre a vida das crianças. E esses óleos ficaram chamados como óleo de Lorenzo. Agora eu vou passar a palavra para a Dili, que vai falar um pouco mais sobre o óleo de Lorenzo e o estudo dessas doenças raras. A dieta que eles passavam para meninos com ALD consistia então em tirar os lipídios da alimentação. Só que se a gente não obtém os ácidos graxos através da alimentação, a gente começa a produzi-los. Nosso próprio corpo produz os ácidos graxos. Então o óleo de Lorenzo servia para enganar o organismo, fazendo com que a doença começasse a progredir de maneira mais lenta. O óleo de Lorenzo, ele é um módulo de lipídios que interrompe a síntese dos ácidos graxos, fazendo então com que doenças desmielinizantes, possam ter aí sua evolução interrompida. Para você estudar uma doença rara, ou diagnosticar uma doença rara, leva muitos estudos, leva muito tempo e tudo começa com um geneticista. Mas não fica só nessa área da genética, também inclui outras áreas da medicina, como a pediatria, a fisioterapia e a neurologia. Eu acho que o Lorenzo não foi respeitado porque os médicos deram para ele um diagnóstico muito pessimista, deixou a família desolada, desorientada, sem saber o que fazer. Então foi graças aos estudos da família que ele conseguiu sobreviver e viver até os 30 anos. Eu também percebi no filme outros momentos que a opinião do Lorenzo não foi respeitada. A primeira delas é porque o Lorenzo era muito novo quando ele recebeu o diagnóstico, então ele não entendia muito bem o que estava acontecendo com ele. Tanto é que a mãe dele chama a doença de bubu, porque ele era uma criança, ele não entendia o que estava acontecendo. E outro momento do filme foi quando a tia do Lorenzo foi conversar com o pai dele, falando se o Lorenzo realmente queria viver no meio dessa situação, sem conseguir fazer coisas básicas do dia a dia, fazendo testes. Então foram 2 momentos que deu para perceber que, infelizmente, o Lorenzo não pôde passar a sua opinião. Bem, agora eu vou falar sobre a conclusão. No filme, o óleo de Lorenzo foi passado informações claras e precisas para os pais sobre a doença do filho, mas
na hora que foi passada a notícia, o médico foi insensível quando foi passadas as informações da notícia sobre a doença do filho. Por isso, eu com certeza mudaria a forma de como eu passaria as informações sobre o ocorrido da doença do filho. Existe uma família de doenças que são muito raras. As leucodistrofias. Lourenço tem uma delas. Chama-se ALD. O que é a ALD é um defeito congênito no metabolismo que provoca a degeneração do cérebro. Ela só afeta o sexo masculino, geralmente entre as idades de 5 e 10 anos. O progresso é ininterrupto. O fim é inevitável. Todos os meninos com ALD morrem geralmente até 2 anos depois do diagnóstico. Então conclui-se que o filme O Óleo de Lorenzo mostra uma história emocionante de uma família com altos e baixos que descobriu que o seu filho Lorenzo, de apenas 6 anos de idade, apresentava uma doença chamada ALD e que restava para ele apenas alguns anos de vida. Não aceitando o diagnóstico, os pais de Lorenzo começam a estudar mais sobre a doença e lutar contra o tempo e o que aguardava o Lorenzo, rivalizando com os médicos e com os pais das crianças que também sofreram da mesma doença que o Lorenzo. Quando assisti o filme, percebi que o conflito com os médicos são inevitáveis. Enquanto os pais de Lorenzo estavam preocupados lutando para salvar a vida do filho, os médicos não estavam preocupados lutando para salvar a vida dos seres humanos. Estavam preocupados para não manchar o instituto, fazendo milhares de testes e esquecendo que o que estava em jogo era a vida de um ser humano. Óleo de Lorenzo é uma história real de coragem, determinação e dedicação. É uma lição de amor, carinho e afeto que nos mostra grandes aprendizados. Agora vocês vão ouvir um depoimento de Cristiane, uma mãe que compartilhou o que aprende diariamente da doença ADLD de seu filho Vinícius. Em julho de 2006, Vinícius tinha 7 anos e faria aniversário no mês de setembro. Ele começou a ter um déficit de atenção na escola e os professores notaram a mudança no comportamento dele. Fui chamada em reuniões e falaram que ele era uma criança hiperativa. Até então, ele sorria, brincava e vivia normalmente. Então levamos ao psicólogo e psiquiatras. O psiquiatra deu o diagnóstico que ele era uma criança com depressão e até receitou medicamento controlado. Não acreditei que meu filho, tão bem cuidado e amado, estivesse com depressão e insistimos em buscar respostas para o que vinha acontecendo com ele. Na escola, ele dizia para a professora que queria fazer xixi, mas já havia feito na roupa. Se afastou das outras crianças e começou a perder a noção do tempo e até sobre o que deveria fazer na hora do intervalo. No mesmo mês, Vinícius consultou com uma neurologista e os exames apontaram que a região frontal do cérebro dele tinha uma mancha. A médica logo disse da possibilidade de ser ALD, mas pediu novos exames, que foram encaminhados para a Espanha, e na volta veio o diagnóstico, confirmando a síndrome de Lorenzo. Foram 5 meses até a evolução da doença afetar diversas funções do Vinícius. Nesse mesmo ano, em dezembro, meu filho parou de andar, parou de falar e de comer. Precisou de fraldas e uma sonda que alimentava pelo nariz. Na época, a notícia sobre a doença e a expectativa de vida dada pelos médicos tirou o chão da nossa família, que esperava que ele tivesse uma vida inteira pela frente. Atualmente, com 17 anos, Vinícius não anda, não fala e fica na cama e não sorri. São quase 10 anos desde o diagnóstico e a manifestação da perda das funções. Ele dorme durante o dia e permanece acordado durante a noite. A cama dele fica no mesmo quarto da gente. Também tem tratamento com fisioterapia, fonoaudióloga e terapia ocupacional. A família busca diariamente todas as alternativas disponíveis na medicina em busca de reverter o quadro,
mas vejo a degeneração física do meu filho dia após dia. Eu falo que é uma doença muito cruel e traiçoeira. A gente gera um filho e convive com ele por 7 a 10 anos, levando uma vida normal, sem que nada indique que ele tem uma doença grave. Mas encontrei fé e as forças para lutar diariamente pela vida de Vinícius, e acho que o tamanho do amor que sentimos por ele é passado para ele, e ele tem vivido até hoje. Em 2013, eu e meu marido Edson ganhamos outro rumo. Eu engravidei novamente. Assim que soube da gravidez, fiquei abalada, com a possibilidade de ser um menino, porque nesse sexo há 50% de chance que a criança possa desenvolver a síndrome. Mas logo na 13ª semana de gestação, veio a notícia de que era uma menina, e naquele momento eu soube que era um presente para nós. Vinícius mudou os meus valores e trouxe todos os sentimentos melhores. Hoje eu tenho outra visão de vida e tudo que era pequeno perdeu o sentido. Hoje o que vale é a família, meus filhos e o impressionante amor que sinto por eles. Meu filho pode não demonstrar em gestos, mas sinto em suas reações quando ele está dizendo: eu te amo.